Bem, meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Você sabe o que é acoso laboral? Bem, nós temos hoje aqui, você vai conhecer agora, a Rossana Floriano Yost, que é pesquisadora de relações do trabalho. Por favor, Rossana. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui. Faz favor. Prazer é meu. Gaúcha? Por favor, gaúcha. Gaúcha é corajosa. Porto Alegre. Gaúcha é corajosa. Rossana, você escreveu um livro. Escrevi. Escreveu um livro chamado Acoso Laboral nas Organizações. Vamos mostrar este livro. E diz aqui vamos chamar aqui no chapéu, na nota, né? Como é que chama? Na rebarba, aqui em jornalismo, diz o seguinte: acoso laboral nas organizações. Uma realidade velada. E aqui diz, o esclarecimento como caminhos da resiliência. Vamos ver a capa desse livro, que vou colocar nesse momento para os telespectadores, e nós vamos conversar com a nossa entrevistada e vamos saber o que é esse acoso laboral. Eu quero saber. Que palavrinha difícil essa. Acoso. Né? Olha, eu vou te dizer o conceito, tu já logo vai entender o que é isso, porque é muito fácil. É qualquer conduta abusiva, com intencionalidade, com frequência, imputada a um empregado, a uma pessoa, a um funcionário, numa empresa. Essa conduta abusiva, ela vai atentar contra a dignidade da pessoa e, naturalmente, desestabilizar emocionalmente. É a treva, Barrichello, é a treva. Alguns autores preferem dizer assédio moral do ambiente de trabalho. Por que eu preferi acoso? Porque eu comunguei com os princípios do professor Zeno Sim, no seu livro, que ele diz assim, que a palavra assédio, ela dá mais uma noção assim de abordagem, de aproximação. E o acoso é uma perseguição que também pode ser velada, sorrateira. E é bem perigoso. É uma violência. Não essa violência sangrenta que a gente vê no jornal, né? Mas ela é uma violência que doses homeopáticas. Exatamente, e faz muito mal. Inclusive perdas econômicas, mal-estar social, é ruim para a empresa, é ruim para as pessoas, enfim, é ruim. Como é que se manifesta esse acoso dentro das empresas? Porque isso pode estar em qualquer lugar, né? Pode estar dentro de uma escola, dentro de uma instituição como a televisão. Na própria família, às vezes. Na própria família, às vezes, né? Como é que é esse acoso? Como se manifesta? Assim, abordando a empresa, muito intenso essa coisa de degradar as condições de trabalho. Então, não dar material, passar informação errada, atribuir tarefas a quem. Isso é horrível. Te dar tarefas a quem da tua capacidade. Ou então, assim, te dar tarefas superiores à tua capacidade com a intenção de te ferrar mesmo. Até para fazer em casa. Exato. Não, e assim, olha, eu vou... Exatamente. Não respeitar os teus horários, não respeitar a tua vida, isolar o funcionário, né? Mas, teoricamente, nossa, ele que se isolou, o problema é dele, né? Porque uma coisa o acossador, ele gosta de fazer, ele gosta de voltar a situação contra o acossado. A culpa é dele. Ele que é agressivo, ele que se isolou. Puxa, eu estou dando oportunidade, principalmente se for um superior. Tem uma pesquisa recente, 2007, recente, nos Estados Unidos, que diz assim que 72% dos casos é gestor, é um superior para um subordinado, para um empregado. Porque ele quer se manter no cargo. Exatamente, são forças distintas, né? É o poder do forte sobre o fraco. Como que se acossa, hein? Como? Quais são essas técnicas, assim, né? Vamos enumerar um pouquinho elas. Mas... Assim, a primeira fase é uma fase de enredamento, né? Que a pessoa que nota que tem alguma coisa errada, mas... Enfim, ela começa a dizer, mas eu vou dar um exemplo de um superior, eu vou dar um exemplo assim. Não, mas o cara é um bom pai, a moça é uma boa mãe, não, ela é uma boa pessoa, né? Mas tem alguma coisa errada. A segunda fase já começa a perceber que está pegando no meu pé. E eu falo uma expressão bem simples,
mas na verdade é uma perseguição. Mas não tem nenhuma doença psicossomática ainda, né? Mas ele está sentindo que ele está sendo alvo de uma perseguição. A terceira fase, a doença já começa a ficar um pouco mais séria. A quarta fase já se torna domínio público. E a quinta fase, que é a penúltima e eu acho que é a pior, ele já está muito mal e a empresa ainda ela culpa, como se fosse culpar, quer dizer, ela intensifica o sofrimento do acossado. E a quinta e última parte é a exclusão. Ou a pessoa sai por uma licença médica, ou a pessoa pede demissão, ou a pessoa é demitida, ou se suicida. Isso existe. Como é que é esse perfilzão, assim, desse acossador? Tirano, né? Isso quer dizer, É um tirano, monstro, é um né? perverso. É um perverso. Por quê? Para começar, ele sente uma dor tão grande que nem ele mesmo sabe, que ele tenta colocar no outro essa dor, exatamente essa dor. Mas assim, para todos os efeitos, eu sou insubstituível, eu sou o chefe. Uma das coisas muito importantes é essa inveja que ele tem pelo subordinado dele. Como é que ele vai aguentar que o subordinado tenha mais diplomas, ou seja mais capacitado, ou seja mais experiente? Ele não aguenta isso. Só que se ele declarar uma guerra visível, muitos fazem isso. Quer dizer, ele tem que agir de uma forma sorrateira. Então, pelo acosso, ele vai desestabilizando, até a pessoa realmente pisar na bola. E quando ela pisa na bola, é fácil dizer, não me serve mais. Boa pergunta. Obrigado pela sua participação. Muito importante isso que ela falou. Cíntia, na verdade é o seguinte, o estresse, pelo estresse, ele não se configura como acosso. Porque a pessoa pode estar estressada, um professor tem que entregar notas de trocentas turmas. O chefe, de repente, faz uma pressão, mas não porque o chefe esteja perseguindo a pessoa. Puxa, a gente tem que bater meta, porque a diretoria também está pressionando. Então, o estresse por si só, ele é horrível. A pessoa pode, inclusive, adoecer, mas não se configura como acosso. Quando que começa a se configurar como acosso? Quando existe uma intencionalidade. Ou seja, eu quero te ferrar. Então, esse estresse que começa não é da meta que não é batida, não é das coisas que não foram alcançadas, mas é daquele sentimento, porque existe um choque emocional da vítima. Então, esse estresse ele tem muito a ver com esse choque emocional. Ou seja, ele está querendo... Ele está querendo me ferrar, e aí a pessoa, mas será que sou eu? Será que sou tão ruim? E aí começa a entrar naquela paranoia. E adoece? E adoece, mas nossa. Entra no estresse. Entra no estresse. E inclusive esse estresse, para a doença psicossomática, é um pulinho. É um passo, né? Geralmente assim, a vítima é escolhida porque está ali. Mas, na verdade, ela representa alguma coisa que o acossador gostaria de ser. A inveja é a pior causa. Então, geralmente, assim, a pessoa é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa, nós estávamos falando antes, com responsabilidade, tem um nível de culpa por ser responsável, né? Se acha, assim, culpada, enfim, tem esse sentimento de culpa quase patológico. Então, é muito fácil. Na verdade, para se ser acossado, precisa de duas vertentes. Ter o acossador que se espelha em ti e diz assim, puxa, ela é melhor que eu. Mas ele jamais vai dizer isso. Eu vou acossar o Barrichello porque ele é melhor que eu. Isso jamais, né? E a vítima, por justamente ter esse temperamento, ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa comunicativa, ou ser uma pessoa diferente. As pessoas não gostam das coisas diferentes. Se você emitir uma opinião de valor diferente da dele, não funciona. Nossa, isso pode ser um motivo de acosso. Ele começa a ficar receoso contigo até a ponto de realmente desbancar numa situação de acosso humano. Se você o contraria... Tem pessoas que não suportam ser contrariadas. Isso é uma característica do acossador, tu lembra muito bem. Ele não gosta de ser contrariado. Muitas coisas não se configuram como acosso laboral, porque se não tiver uma questãozinha chamada intencionalidade. Por exemplo, o estresse, como eu acabei de falar para a telespectadora, gestão por injúria, o chefe brutal, mas ele é bruto com todos, não é com um funcionário, ele não persegue um, ele persegue todos.
todos. Maus tratos no ambiente de trabalho, precarização do trabalho, mas quando é coletivo, quando é para todos. Ou más condições de trabalho. Não é uma pessoa que está sentada do lado dos ratos, do lado da parede pingando, não. É um grupo. Então, isso as pessoas confundem um pouco. E nem tudo é acoso.